Olá, meu querido, bom dia, graças a Deus, tudo na paz, meu querido, tudo na paz, graças a Deus. Eu sou nosso irmão Alberto Lírio, do canal do Alberto Lírio, canal da Graça, onde nós podemos falar da graça de Deus, ensinar sobre a graça de Deus. Claro que estamos aqui felizes, estamos alegres, porque mais a oportunidade que o nosso Criador nos deu para estarmos falando dessa graça maravilhosa. Uma coisa eu quero pedir para você, você que está do outro lado, que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, meu querido, em nosso canal, compartilhe as mensagens ou os estudos, né? Compartilhe também, comente aí na aba dos comentários, deixa o seu like, que é muito importante, tá bom, meu querido? Muito importante mesmo. E ative aí o sininho de notificação. Meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Você já percebeu que no Brasil, quando se ensina, quando se prega, quando se fala a palavra da graça de Deus, muita gente não dá importância, não. Mas você sabe por quê? Porque no Brasil se instalou uma coisa chamada movimento do reteté, aonde as pessoas gostam muito de pesquisar sobre reteté, movimento pentecostal, vigílias, campanhas. Às vezes, eu fico analisando nas redes sociais, principalmente no YouTube, nas redes sociais, principalmente no YouTube. E o YouTube, quando você abre a janela, você observa que tem vários e vários casos, né, nessas esses trabalhos pseudos movimentos pentecostais que estão surgindo no Brasil, onde muita gente está interessada em pesquisar, em visualizar os vídeos, e eu gosto também de observar os comentários. Os comentários desses movimentos, essas mazelas, né, que alguns líderes religiosos, uns que deitam, senta na cara do outro e solta pum, né? Se você vê no YouTube, você vai ver isso, dizendo que está fazendo aquilo em nome de Deus. Outros, não é? Que estão profetizando mentiras, né? E as pessoas acreditam. A Bíblia diz, Lucas 16, a não ser que é mentira de Jesus, né? Que ele diz que o ministério profético e a lei durou até João, o ministério profético humano. Em Hebreus capítulo 1, fala que da cruz para cá, ou de João, o apóstolo que escreveu o Apocalipse, e depois da lei, o que tem que falar para nós, tem que prevalecer, é a palavra de Deus, né? Você observa que no YouTube está super carregado de escândalos de líderes evangélicos que estão aí respondendo processo na justiça, às vezes por adultério, às vezes por enriquecimento ilícito, pregadores ou pregadoras no YouTube que estão falando palavrão em cima dos púlpitos, e isso está recheado. Pastores pagando a faculdade da mulher, pagando a faculdade do filho ou da filha com dinheiro de dízimos que eles arrecadam nos templos religiosos. E isso dá ibope. E as pessoas, meu querido, o que é mais triste é que as pessoas não despertam para isso. Aí chega uns bonitinhos e fala assim: ah, mas cada um segue aquilo que quer, cada um segue a religião que quer, cada um segue a denominação que quer. Eu discordo disso. Eu discordo. As pessoas teriam que seguir a Cristo, da onde vem a raiz da palavra cristão. Cristo, que vem de Cristo, e ão, que vem de seguidor. Então, cristão, ele é seguidor de Cristo. Evangélico, não é? Muitos evangélicos, às vezes, não sabem nem o significado da palavra evangelho, não é? Que às vezes as pessoas ficam observando. Quando nós falamos evangelho, ou evangelho, que é boas novas, né? Então as pessoas estão aí observando
dizendo que está seguindo o evangelho. Ué, mas a tradução original de evangelho não é boas novas? Evangelho, né? Não é boas novas? Mas que boas novas que está havendo aí? Então, quando se fala a palavra de Deus, quando se fala da graça de Deus, tentando botar na cabeça das pessoas que a linha escatológica do preterismo é uma linha escatológica 100% exata. Por quê? Porque na escatologia consumada se respeita tudo que tem que se respeitar para fazer uma boa exegese daquilo que se lê. Ao contrário do futurismo, que ao invés deles fazerem uma boa interpretação em cima de uma exegese com responsabilidade, eles fazem uma exegese, isto é, se uma exegese é você traduzir no original o que o texto quer dizer, a exegese é você colocar no texto aquilo que não está no texto. Então vamos ao entendimento, como o título desse vídeo, Contradizendo Jesus. Meu querido, em João no capítulo 4, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, em João capítulo 4, deixa eu falar para vocês. No versículo 22 em diante, Jesus fala assim para a mulher samaritana, João capítulo 4. Vós, como eu estou no pretérito do futuro dessa fala aqui, eu posso usar o vós como um verbo vocês. Por quê? Vós é Jesus se referindo àqueles que estavam ali ouvindo, ou os samaritanos. Vós, os samaritanos, tá vendo? Esse vós para quem que é? Esse vós não é para mim. Esse vós não é para você. Esse vós é para era. Eu estou usando aqui o tempo verbal no passado, né? A colocação está no passado. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós, Jesus está se incluindo, porque ele usa a primeira pessoa do plural, ele diz assim, nós. Ele está falando, eu também, o advérbio é importante, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas observe o que ele vai dizer aqui. Mas vem a hora, quer dizer, ele usou duas colocações verbal no tempo. Ele usou o tempo no futuro, que ele estava apontando para o futuro. Ele diz, mas a hora vem. Agora ele vai usar o tempo verbal no presente. E já chegou. Em que os verdadeiros adoradores, ele vai usar dois tempos de novo. Adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Agora observa, porque o Pai procura, é o verbo presente. Naquela época, ele estava falando que o Pai já estava procurando. O Pai procura aqueles que assim o adoram. Porque Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Você está vendo aqui que não tem nada a ver com aquilo que a religião sempre nos ensinou ou nos ensinaram? Presente e futuro. Nos ensinaram no passado, não, eu vou sair do texto, eu não vou me incluir, porque eu não faço mais isso, eu não tomo mais desse reggae. Eu vou usar 3 colocações verbais aqui. Passado, presente e futuro. Os religiosos nos ensinaram, aí eu posso me colocar, me incluir. Ensinam, agora eu não me incluo, e continuarão ensinando, passado, presente e futuro, que a verdadeira adoração, você tem que estar ligado a uma denominação,
a uma placa religiosa. Você vê que eles, os religiosos, estão contradizendo Jesus. Não é isso? Então observe uma coisa. O próprio Filho de Deus, ele diz, se Deus é Espírito, como que você tem que ir, abre aspa e fecha aspa, como que você tem que ir a um lugar físico para adorá-lo? Então, essa resposta que Jesus deu à mulher samaritana acaba com todas as perguntas que alguém faz. É isso, meu querido. Ele diz, a hora vem e já chegou. Isso há 2000 anos atrás. Então, o que o sistema religioso estão fazendo dentro de um templo físico, endeusando um templo físico, mais do que o próprio Criador? Ou seja, eles amam mais a criatura, que é um templo físico, uma denominação, do que o próprio Criador. Mas não é isso que Jesus está ensinando? Então, Jesus, com essa resposta que ele deu à mulher samaritana, ele está acabando aqui com todas as perguntas feitas. E aonde que encaixa a pergunta de alguém após Jesus ter dado essa resposta? Ele disse, mas a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, ele disse, a mulher perguntou, nós temos que adorar onde? Aqui em Samaria, no Monte Gerizim, ou lá em Jerusalém, no templo, construído e reconstruído várias vezes. Aí ele diz, nem em Gerizim, ou seja, nem no monte, e nem em Jerusalém, no templo. Templos somos nós, meus queridos. Os cambistas daquela época, eles estavam ali no templo fazendo o quê? Aqueles cambistas que Jesus expulsou de lá. Vocês lembram o que eles estavam fazendo ali? Eles estavam vendendo pombas, rolas, pardais, tudo quanto é tipo de animais, com defeito, sem defeito, branco, azul, preto, marrom. Não era para ser assim. Eram cambistas, ou seja, estavam ganhando dinheiro em cima de um objeto que era vendido para o sacrifício e, mais agravante ainda, estava usando o templo de Jerusalém para ganhar dinheiro em cima das costas daqueles que iam lá oferecer sacrifício e automaticamente adorar a Deus. Isso te diz alguma coisa? Alguma coisa? Ou te lembra alguma coisa? Então os cambistas estavam vendendo animais para ser levado ao sacrifício. Agora eu vou te falar uma coisa. Dentro desse sistema religioso que se instalou no mundo, onde vende-se livros no templo, vende comida, vende tudo quanto é tipo. Agora eles inventaram até um tal de chá verde. Bíblia de R$ 900, vocês lembram? Quando tinha um certo pastor que no Brasil, ele chegou aqui, americano, e ele se misturou com outras pessoas e chegaram a vender uma Bíblia por R$ 900. Hoje esse pastor já morreu. E muita gente comprou. E muita gente ganhou muito dinheiro com isso. Hoje, você vai nos templos religiosos, o que eles estão vendendo?
igual os cambistas lá no templo de Jerusalém. Hoje, os cambistas da fé estão vendendo orações. Querido, para você ter uma oração respondida, você tem que pagar. É envelope azul, é envelope vermelho, é envelope branco, é envelope marrom, é envelope não sei lá os que, das quintas dos infas, como diz um certo youtuber aí famoso, que eu gosto do canal dele, que ele também só coloca a verdade do seu canal. Não sei se eu posso falar o nome aqui, mas ele gosta de usar esse verbo, infas, se referindo a inferno, que na verdade é sepultura, lugar dos mortos. Então hoje nos templos religiosos, estão vendendo orações, estão vendendo comidas, estão vendendo cultos. Você sabia que no Brasil, em alguns lugares, você já tem que pagar uma taxa, você tem que pagar uma certa quantidade, ingresso, para participar de culto? Estão vendendo sacrifícios, estão vendendo resposta de orações. Você acha que é diferente do sistema religioso de 2000 anos atrás, querida? Ah, mas não é mesmo. Não é de jeito nenhum. Deixa eu te contar uma coisa. O templo físico morreu. O templo físico morreu, queridos. E quem que matou o templo físico? Quem matou? Quem matou foi o Deus. E por que Deus matou o templo físico? Porque o filho dele falou que o templo físico ia morrer. Ou é mentira? Mateus 24. Quando Jesus ia saindo do templo, os discípulos, os seus discípulos, é um verbo transitivo aqui, possessivo no plural ainda, né? Legal. Os seus, quer dizer, o dele, os dele, olharam para o templo e falaram: mestre, olha só que obra linda, que edifício magnífico. Jesus, vocês estão me dizendo o que mesmo? Ah, tá, eu tenho uma surpresa para vocês. Eu vou matar isso aqui. Eu disse, eu vou matar isso aqui. Vai chegar um dia que não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. É sério, querido. É sério. Você está pensando que é brincadeira? Mateus 24, 1 e 2, versículo 2 fala: não vedes tudo isso? Em verdade eu digo a vocês que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando você vai em Hebreus, querido, no capítulo 9, veja por que aquele magnífico templo tinha que deixar de existir. Agora vocês querem anular a graça de Deus, dizendo que só se entra em comunhão com Deus, ou só existe comunhão com Deus quem estiver ligado a uma denominação que tem como pilar um prédio físico ou uma estrutura física. Haja paciência, meu querido. Como diz o ditado, vai plantar batata. Eu prefiro ficar com as palavras de Jesus.
Se Deus é espírito, espírito você não vê. Um espírito, ele não tem um corpo físico, a não ser que ele queira se manifestar. Mas você já viu Deus manifestado corporalmente? Eu nunca vi. Se ele é espírito, o filho dele está falando. Deus é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores, ou aqueles que se chegam a ele para adorar, o adorem em espírito e em verdade. Querido, você só vai a um templo físico para dar satisfação ao seu líder. Dar satisfação aos outros que se dizem crentes. O seu líder tem que ver a sua presença física ali. Mas você nunca foi ali para agradar a Deus. Se você fosse, você não adoraria desta maneira. Deixa eu te lembrar uma coisa. Davi disse assim: eu guardei, ó Pai, Deus, Criador, a tua palavra no meu coração, para que eu não possa pecar contra ti. Davi podia usar o adjetivo pecar, porque ele vivia sob a lei. Então, pecado era o quê? A transgressão da lei. 1 João 4, 3, melhor, 1 João capítulo 3, versículo 4. Então, meu querido, aceite a graça de Deus que dói menos. Nós não precisamos disso, não. Esse sistema, eles fazem até da adoração. Vou usar um aspas, adoração entre aspas, para você entender melhor. Até da adoração, eles fazem comércio. Imagina o templo que eles chamam de casa de Deus. Isso é comércio. É vender um produto que só existe na cabeça deles. Quando você vai em Hebreus, meu querido, capítulo 12, versículo 22 ao 23, ali aponta qual é a nossa posição em Cristo, em graça, pós o juízo. Ali, eu vou abrir, porque eu tenho que mencionar uma coisa que o sistema não respeita, que é a colocação verbal. O sistema não respeita isso aqui não, querida. Preste atenção, Hebreus 12, 22 e 23. Isso aqui está falando sobre as duas alianças. A segunda aliança, que é a graça, Paulo está ensinando isso aqui, porque nós da graça acreditamos que Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Capítulo 12, versículo 22 e 23. Preste atenção na colocação verbal. Mas tendes, o verbo transitivo, ele está se referindo aos hebreus. Mas tendes chegado. Olha a colocação verbal que ele usa, o tempo verbal é presente na época da escrita. Ele não está futurizando isso aqui. Mas tendes, ou seja, vocês já chegaram. Chegado ao Monte Sião. Isso aqui é uma figura de linguagem para um estado de espírito. E a cidade do Deus vivo. Qual é a cidade do Deus vivo? A antiga era Jerusalém física. A nova Jerusalém, em graça, a igreja, o corpo de Cristo. A Jerusalém espiritual é a igreja, corpo de Cristo. Mas isso é na época de Hebreus, antes do juízo.
depois do juízo, nós somos filhos. Igreja, foi na época que Cristo era noivo. Em Apocalipse capítulo 21, mostra que a igreja, ela deixou o seu estado de noiva e virou esposa. Então nós não somos mais a igreja que namorava com Cristo. Nós somos a esposa, filhos. Mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Jerusalém celestial, na época, era Colossenses 1,18 e Colossenses 1,24. Corpo de Cristo, a igreja. E a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, inscrito no céu. Você é o primogênito? Tende chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Deu para entender? Estão contradizendo Jesus, ensinando uma coisa que não é real, é mentira. Você não precisa ir a um templo físico, você não precisa pertencer a uma denominação, você não precisa fazer parte de um ministério de obreiros, você não precisa carregar um cartão de dizimista no bolso, não precisa carregar uma carteira de membro no bolso, nem tampouco você não precisa ter como cobertura espiritual um líder religioso que é corrupto, ganhando dinheiro nas suas costas, impedindo você de ser feliz com a sua família, ser feliz nos seus estudos, se formar, adquirir alguma coisa para a sua família, em detrimento de sustentar esses cães gulosos. Você não precisa disso para se configurar como filho de Deus. Estão contradizendo Jesus, porque ele mesmo que disse: o meu Pai é espírito, e os que adoram ele têm que adorar em espírito e em verdade. Queridos, eu aqui na minha cidade, eu sou chamado de ateu, que ensina errado, isso e aquilo. Eu ensinei errado durante 45 anos. Você sabia que todo dia eu peço perdão a Deus daquilo que eu ensinei errado? Eu não entendia a Bíblia. O máximo que eu fazia era ler a Bíblia. Mas eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, que graças a Deus eu fui alcançado pela graça de Deus. Contradizendo Jesus é o que o sistema está fazendo. Mas estamos aí para cada dia mais abrir os olhos de todos aqueles que querem estudar o preterismo. Você não é obrigado a concordar comigo, mas você tem que botar a cabeça no lugar, seja humilde. Fala assim: mesmo que eu não vou aceitar o preterismo, mas eu vou estudar um pouquinho o caso. Faça isso. Faça isso. Tá bom, meu querido? Graça e paz. Um grande abraço do nosso irmão Alberto Lírio. Amém.